Hoje o Daniel Alves foi absolvido pela Justiça da Catalunha e meu amigo, um dos personagens que mais se envolveu nesse assunto, acabou fazendo um desabafo depois que ele foi cancelado nas redes sociais por defender o Daniel Alves. Existe o mesmo tamanho, talvez, maior ou menor, pouco importa, mas de mesma relevância, de golpes. Ponto final, existe. Então, mas o que isso tem a ver, Clear? Mas o que isso tem a ver com o caso em questão? O nosso problema e o problema de todo mundo do chat é o que isso tem a ver com hoje? Nada, absolutamente nada. Não houve golpe. Tipo assim, eu fui xingado, fui humilhado, recebi me ofendendo, perdi seguidores, o canal na época perdeu seguidores, ofenderam minha família, minha mulher, meu filho, meus pais. Tudo porque eu propus uma discussão mais ampla e dei a minha opinião sobre o tema. Você vai ver no vídeo de hoje a discussão que levou ao cancelamento do Fui Clear, o desabafo dele depois do caso ter se solucionado com o Daniel Alves ser absolvido na Espanha em segunda instância e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para acompanhar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quero te lembrar que esse vídeo também tem o apoio do SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. O SofaScore é uma ferramenta utilizada por profissionais de futebol para acompanhar resultado de clubes, observar ali os jogadores, como é que eles estão desempenhando dentro de campo. Se você quiser acompanhar algum jogador que deixou do seu time, aquela promessa, sabe, foi revelado pelo seu clube, mas você quer continuar seguindo, saber quando ele fez gol, quantos dribles ele tá fazendo, passes certos, desarmes, ou até mesmo o mapa de calor dos jogadores, quiser comparar jogadores do seu time com aquele reforço que você ficou sabendo através das redes sociais que o seu clube pode contratar, o SofaScore é uma ferramenta que vai te ajudar demais nisso, para você saber mais de futebol do que todo mundo. E ó, é de graça para você ter essa ferramenta no seu celular. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá na tela. Baixa o SofaScore agora, é de graça. Quando Daniel Alves foi condenado em primeira instância na Espanha, houve uma grande discussão no canal 3 na área entre Thiago Leifert, Canedo e o Fui Clear, o que levou a um cancelamento do Clear. Mas nos dois temas, no tema Daniel e no tema agressão sexual, assim. Obviamente eu sou muito cobrado por posicionamentos quando o jogador de futebol faz alguma besteira, até porque eu os defendo quando não fazem besteira e a imprensa cai matando, né? E ontem tava batendo papo com a Maria Elisa, campeã mundial de vôlei e tal, que é uma querida amiga, me chamando no WhatsApp, onde ficam batendo papo sobre esse assunto. Eu queria falar alguns pontos, assim, separadamente. Primeiro que quem fez, a pena é pouca. Bem pouca. Quem faz um crime sexual, a pena tem que ser maior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu me permito desconfiar sempre disso. Vou explicar por quê. Minha opinião sobre isso, minha opinião, eu acho que ele não fez. Mas é só a minha opinião. A justiça disse que fez. Então, se ele fez, que ele pague. E acho justo que as pessoas reclamem, as pessoas que a sociedade achem pouco tempo. Porque eu também acharia pouco tempo. Acho pouco tempo, caso ele tenha feito. Por que eu me permito achar que ele não fez? Não é defender ele ou qualquer coisa. É porque existe uma indústria do machismo pesadíssima. Do abuso sexual, da força excessiva, da força física nossa, que isso inúmeras vezes é maior que da mulher. A falta de respeito histórico com a mulher. O abuso dentro de casa, o abuso fora de casa, o abuso com mulheres bonitas. É o inferno ser bonita no Brasil, o inferno. É o inferno ser gostosa no Brasil, o inferno. Você não consegue andar na rua, não dá pra andar na rua. Não dá pra andar na rua, não dá pra você deixar a sua mulher ir no banheiro sozinha, numa boate, porque ela vai ser cantada, pega pelo braço, tudo isso. Sou muito de acordo com isso. Mas existe a indústria, que isso as pessoas estão com medo de falar, mas eu falo com tranquilidade, porque não deu nada a ninguém. Existe a indústria do golpe. E em 100 casos, a gente vai dividir meio a meio? Não sei. 70-30 para um lado e para o outro? Também não sei. Existe a indústria do golpe. Que ela existe. Então, ela bota em xeque os dois lados, que geram opiniões dos dois lados. Exemplo claro. Acabou de sair agora um cara que foi preso 2 anos injustamente, com a carreira praticamente findada, que é o Mendy. Tivemos Dudu, tivemos Neymar de um lado, do outro lado agora temos Robinho, temos Daniel Alves. Eu sempre me coloco em dúvida se aconteceu ou não,
Conheço o Daniel bem pouco, não era meu amigo, não trocávamos mensagens de como é que você tá, jogou bem, etc, nada disso. Entrevistamos ele aqui, eu e o Thiago, pré-Copa, tive com ele uma vez na França, muito rápido, tive com ele uma vez em São Paulo, um pouquinho mais de um diálogo, mais de 3 minutos. Tô tentando lembrar aqui, não me recordo de outra vez assim que tenha estado com ele. Eu tô no mundo do futebol há muito tempo, no futebol profissional tô há 7 anos. 5 anos vivendo uma vida, muitas vezes, que não me alcança, meu dinheiro não alcança isso. Eu vivo pelo Júlio, pelos contatos que eu tenho, fui a alguns lugares que meu bolso não alcança. E vi muita coisa ao longo desses anos. Então, existe o machismo, o Thiago abriu muito bem o tema falando sobre o jogador de futebol, o homem poderoso, né? Vou além do jogador de futebol, né? O homem poderoso, ele é um problema sério, porque ele vai perdendo os limites de até onde ele pode ir. Isso acontece com o jogador de futebol, sim. Isso acontece com o jogador de futebol, com o empresário, com qualquer pessoa que tenha poder. E existe a indústria do golpe. Mulheres atrás de filho, de dinheiro, de status. E existe a outra indústria do bandido, que é a mulher que tem tesão em bandido, se amarra em bandido, adora, mesmo sendo filha de gente com dinheiro, não. Existe. A sociedade está completa de indústria de problema. A agressão à mulher é um problema seríssimo, que acontece toda hora. A indústria do golpe acontece toda hora, porque as pessoas têm medo de falar. Toda hora. Toda hora tem um bando de mulher interesseira querendo dar golpe em gente com dinheiro. Velho com grana, jogador com grana. E isso existe. Podem se doer, podem se machucar, podem me xingar à vontade. Existe essa indústria, como existe a indústria do machismo, da agressão física, e existe a indústria do bandido, né? Da idolatria ao bandido, que existe um nome que se chama isso. Estocolmo, né? Que você se apaixona pelo bandido, né? Mas aí é de forma... Quando você é refém, é outra história. É mais pra frente. Você é refém. Então, resumindo o assunto, o fato de eu passar pano, por exemplo, o caso Bruno, eu acho que ele fez. A justiça disse que ele fez e eu também acho que ele fez. O caso Daniel Alves, eu acho que ele não fez. Por tudo que a gente soube por aqui, as notícias, as manchetes, lido, etc, etc, eu, Eduardo, acho que ele não fez. Mas isso é só minha opinião. E pode ter feito, claro que pode ter feito. Claro. Diferentemente de alguma galera que é caça-bomba, né? Para viralizar na internet, eu não tenho esse tesão, o Thiago sabe disso, o Thiago também não tem, Canil também não tem, por isso a gente se dá tão bem aqui mesmo, pensando diferente em alguns assuntos. Que esperam esses casos para querer lacrar na internet. Se ele fez, que ele pague. O tempo que for. É um crime seríssimo. Eu não tenho filha ainda, mas o sonho do meu pai é que eu dei uma filha para ele. Mas tenho mãe, tenho ex-mulher, tenho mulher. Inclusive, eu sou amigo de uma menina que o pai violentou ela sexualmente. Minha amiga de 30 anos. Então, eu já vivi isso. Eu vim saber isso depois de muitos anos. O pai tinha violentado ela sexualmente. Então, isso fere qualquer um. Qualquer pessoa que tenha dignidade, que tenha coração, que tenha boa índole, fere. Eu tenho 43 anos de idade, eu estou no meu 4º casamento. Com 3 mulheres diferentes. Tenho um filho de 19 anos de idade. Tenho uma enteada de 20 anos de idade. E tenho um enteado de 10 anos de idade. Todos esses assuntos ferem de forma geral. Porque a gente não pode se calar para a parte do machismo, que é enraizado. Esse machismo é potencializado com o poder e dinheiro, de forma muito forte. Quanto mais poderoso, você acha que você é mais imune. Isso é um fato mundial, não é o brasileiro. Mas existe, sim, uma mesma indústria do golpe. E existe vítimas dos dois lados. A vítima abusada. Ontem uma menina na Sport TV falando muitíssimo bem, por sinal, ela falou que a cada minuto tem 2 mulheres violentadas no Brasil. Não sei se esse dado é correto, tá? Tô só falando assim. Existe isso. Isso é absurdo. Você tem que pagar por isso. Mas existe a indústria do golpe, que faz com que pessoas minimamente raciocinem sobre o tema. Vou dar um exemplo claro.
Cristiano Ronaldo, em 2009, foi acusado de estupro em Vegas, pós-venda para o Real Madrid. Esse assunto durou 10 anos, ele foi encerrado em 2018 com um acordo. Você acha que esse acordo ele assume que é culpado? Não, não acho. Ele pode ter simplesmente se livrado da dor de cabeça que é essa perturbação. Por mais que a imprensa tenha apagado isso, deixado isso bem quietinho, que o Cristiano virou uma pessoa acima do bem e do mal na sociedade. No futebol, então, nem se fala. O Cristiano Ronaldo conviveu 10 anos com uma pessoa lhe acusando de estupro. Aconteceu um acordo extrajudicial, ele pagou por isso, não se sabe qual o valor que ele pagou, e o assunto foi engavetado. O Cristiano Ronaldo fez? Eu não sei. O fato de pagar a multa, pagar o acordo, ele não me chancela que ele fez ou não. Tivemos caso Dudu, caso Robinho, caso Bruno, caso Neymar, que a gente for fazer conta aqui, meio a meio. Muitos golpes, muitas cagadas. Então, eu só quero passar essa reflexão assim. Por isso que quando sai uma acusação, eu não gosto de falar nada. E vou em defesa de quem vou contra quem fala. Porque o Daniel está condenado muito antes de ser condenado. O Neymar foi condenado muito antes de ser absolvido. O Mendy foi condenado muito antes de ser absolvido. E a lei da Espanha prevê prisão preventiva, que é um assunto que é muito mais amplo, que eu não sei se é justo uma prisão preventiva para algumas coisas. Não estou entrando nesse mérito se é para esse ou não. O fato é que, estou dando um exemplo de um atleta de futebol renomado, jogando no Manchester City, que foi preso 2 anos injustamente, segundo a justiça. Ele pode ter feito também, ter conseguido provar, mesmo sem ter feito. Estou dando um exemplo. Como estou dando o exemplo do Daniel. A justiça espanhola condenou o Daniel. Eu acho que ele não fez. Isso é a minha opinião. Mas pouco importa a minha opinião. Estou só me posicionando para todos que me cobraram a posição. Eu me permito sempre a dúvida nesses casos, principalmente envolvendo atletas de futebol, atletas de basquete americano, pessoas muito poderosas, porque ao mesmo tempo que ele se acha o dono do mundo, a pessoa poderosa, existe um outro cartel de golpes, seja ele qual for, enormes, de dinheiro de quem tem poder. É isso. Tá, eu nunca discordei tanto do Clear na minha vida. E olha que a gente discorda bastante aqui na vida, mas eu nunca discordei tanto, assim. Eu discordei, em tudo que ele não falou também, eu discordo do Clear. Eu acho que o Daniel Alves não só fez, como mentiu, mudou de versão 200 vezes, teve todas as oportunidades de se defender. Se fosse uma indústria do golpe, a menina teria aceitado o dinheiro, a gente não sabe até hoje o nome dela, a gente não sabe quem ela é. Não, mas eu não falei dela não, e ela... Bom, mas ficou parecendo, então é melhor você corrigir. Não. Desculpa, vou refazer então. Eu não tô falando dela especificamente, não é dela, nem conheço a menina, não sei quem é. Só falei o seguinte, eu me permito ter dúvida nesses casos porque a gente viveu e vive golpes toda hora. Não falei dela. Eu só dei minha opinião, eu acho que ele não fez. Mas eu continuo confuso. A gente está aqui um dia depois do julgamento, da condenação. Não cabe trazer esse tema, então, hoje, cara. Não, cabe sim. Cabe sim. A gente não tem elemento Mas ele foi condenado. A gente, olha... Não, tem elemento. A gente... Nós somos aqui, o nosso lema lá é o que está escrito no Spotify, aqui são 3 visões de mundo diferentes, eu sei que a gente pensa diferente de várias coisas, e a gente consegue conviver. E a gente vai continuar fazendo, a gente está aqui, estamos conversando, o chat está maluco, óbvio, mas a gente está conversando aqui. Nós somos provavelmente o único podcast, a única live aqui que tem coragem também de não pré-acusar as pessoas. A gente, outro dia, fez um longo rant sobre... presunção da inocência, lembra? Fomos os únicos a fazer isso também. Então, deixa eu fazer uma vieira. E a gente apanha. Quando o Mendy foi absolvido, a gente falou sobre isso? O Mendy eu nem acompanhei. Falamos do Mendy, mas a gente nem acompanhou o caso dele. Tô dando um exemplo. Eu não falei... Quando eu falei indústria, só também durante, né? Mas a gente agora mudou. Agora mudou. Não, claro. Agora sim, ele foi condenado. Claro, quando eu me refiro à indústria, eu não tô falando que tem um chefe, diretor, CEO, nada disso não. Existe o mercado. O mundo existe uma quantidade enorme de homens idiotas, bandidos, vagabundos que fazem isso com mulher. E existe uma indústria, um grupo tão grande quanto de mulheres querendo dar golpe. Vocês podem discordar de mim, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Só que existe. Mas não é o tema, como você diz, não é o caso. Calma, então só. Eu não tô falando que ela fez... Mas a gente tem que olhar o Daniel. Mas a gente tem que olhar o caso do Daniel. Ele foi condenado. Então, o caso do Daniel, eu acho, minha opinião, que ele não fez. Ele errou em mudar o discurso 5 vezes, parece 5 ou 6, né? Sim. Errou. Ele errou
O Daniel é um cara de personalidade forte, é marrentão. Claro que ele errou nisso aí. Isso eu dou a minha opinião. Agora, me perdoe, Canedo, e o Thiago discordou, você pode falar também. Não, isso não é tema? É tema sim. Sabe o que é tema? Porque ele foi condenado em primeira instância. Pode ser que ele seja absolvido em segunda instância. Ou que aumentem a pena. Ou que aumentem, eu ia falar isso agora, ou que aumente a pena. Eu também duvido que ele vai ser usado como exemplo. Fato. Beleza? Fato. Eu já sabia que ele ia ser condenado, por ser absoluto, eu sabia que ele ia ser condenado. Sabia. Tinha certeza absoluta que ele seria condenado. O que eu me refiro é o seguinte, a minha avaliação é, a justiça puniu, o texto é bem grande, eu vou, inclusive, botar esse corte no meu Instagram. O tema é, ele foi condenado, assunto encerrado. Beleza? Beleza. Eu só me permito opinar sobre achar que fez, achar que não fez. Quando o Mendy, tô dando um exemplo do Mendy, saiu o assunto, eu não me lembro na época. Algumas pessoas acharam que sim, outras que não. Ele foi preso 2 anos preso injustamente e saiu. Como o caso do Bruno, que foi preso injustamente e ficou. Eu acho que o Bruno fez. Independente da justiça, o que a justiça falou ou não, eu tenho uma opinião. O Canedo tem a sua, o Thiago tem a sua. A sua opinião ela é baseada em nada, Clear, para nós que estamos ouvindo. Eu tenho certeza que para o chat inteiro também. Pera. A sua opinião de que ele não fez não tem nenhuma base. Todas as provas, não tem base. Todas as provas que saíram, todas as novidades que saíram do caso, todos os vídeos que saíram do caso, todas as frases que vieram de lá para cá, todas eram em direção a ele fez. Todas. Tudo foi. Não teve não teve nada nesse caminho todo que deu a gente a dúvida razoável de falar, será. Em nenhum momento a gente teve será. Essa avaliação é pessoal. Não tem, é vídeo, é depoimento, um monte de coisa. Tem várias coisas aconteceram de lá pra cá que não tem como a gente falar não aconteceu. Lembrando que eu não sou pai de menino. Que não aconteceu em momento nenhum. Eu sou tio de menino, mas a gente tem que explicar para ele o seguinte, uma mulher pode mudar de opinião a qualquer momento. Mas eu não falei isso, Thiago. É direito dela ir até o banheiro e mudar de opinião lá dentro. Claro que é. Então. Mas o tema não é esse. O tema é o seguinte. Primeiro, a opinião sobre os fatos apresentados, ela é intransferível. Eu não falei em momento nenhum, que ele fez ou não fez. Em momento nenhum. Não, você falou que ele não fez. Eu acho que ele não. Eu não tenho prova de nada. Só falei que eu acho que ele não fez. Como eu acho que o Bruno fez. E eu poderia achar que o Bruno não fez. Foi só isso que eu falei. Só. Eu não falei que a mulher não pode falar não. Momento mas baseado no quê? Mas você jogou tarô? Você jogou as cartas. Não é tarô. Você recebeu... Você telegrafou... Existe uma série de informações. Não, Thiago. Existe uma série de informações. Então, dentre essas informações, você acha que fez, o Canedo acha que fez. Não é isso? Não, mas qual te levou a achar que não aconteceu? Qual delas? Não tem nenhuma que pode levar uma pessoa a achar que não aconteceu. Primeiro, são 2 pessoas que estão lá dentro. O tempo lá dentro é muito pequeno. Tem uma série de coisas que eu acho que ele não fez. E conhecendo um pouquinho ele, eu acho que ele não fez. Mas isso é meu achismo. O que não impede nada, se ele fez, eu abri o vídeo assim, que ele pague fortemente. Inclusive, aos que fazem, ele ou não, achei a pena branda. Vou repetir. Aos que fazem ele ou não, eu achei a pena branda. E estou de acordo com o Canedo que 150 mil euros é muito pouco. Também concordo com o Canedo. Então, não pode ter distorção. O assunto é, quem faz tem que pagar. Eu achei a pena branda para quem faz. E se a justiça espanhola falou que ele fez, ele vai ter que cumprir. Eu só me permito achar que ele não fez. A minha opinião sobre o cara é que ele não fez. Mas isso não tem nada a ver com o tema quando faz, percebe? Quando o cara faz, não é, eu não estou falando assim, ele fez, eu fingi que não vi, não é isso. Em cima do que a gente tem de informação, eu acho que ele não fez. Isso é minha opinião. Mas a gente tem que confiar na justiça. Por isso que a gente até esperou o resultado do julgamento. Por isso que a gente até esperou o resultado do julgamento. Faz o que com o Mendy? Faz o que com o Mendy, Ele foi absolvido. Confiou na justiça. Confiou. Pera. Ele foi absolvido. Então, peraí. 2 anos depois. Mas foi absolvido, Clear. 2 anos. Mas foi absolvido. É o iOS. É o iOS. Mas eu fiz assim, 2. Quando você faz assim, é o iOS sobe balãozinho. Mas ele foi absolvido. Daqui a 2 anos, se o Daniel Alves for absolvido, a gente volta, faz uma outra live e aqui, né, fala sobre isso. E todo mundo faz o meia-culpa. Então, mas não tem nada. Então, pera, não. Ele já foi julgado, gente. Ele já foi julgado. Ele foi culpado em primeira instância. Beleza. E o Mendy é absolvido em primeira instância.
Esquece quando a distância, não vamos pautar nisso. Não é isso o tema. Ele pode ser absolvido na terceira, na segunda, ou ser aumentar a pena. Não é isso. Vocês distorceram a coisa, cara. Eu não estou passando pano para quem faz. Acho a pena pequena para quem faz, acho o valor pequeno para quem faz. Tá claro isso? Pô, não é possível que eu estou sendo claro. É pequena a pena, eu concordo com a sociedade espanhola. É pequeno o valor, concordo com o Canedo. Beleza? Existe uma indústria de poder. Existe uma indústria de poder. Só que existe uma indústria de golpe. Só isso. Então, mas você está dizendo que ela deu golpe, então, ou não? Não. O caso dela, eu não acho. Então tá. Então, o caso dela, você acha que ele não fez, mas não... Não é relevante para esse momento. Você mesmo falou. Claro que ele... A minha opinião um pouco... Eu abri... Você falou essa frase aqui hoje. Você falou, a minha opinião um pouco importa. Não, pouco importa. Então, eu acho que não cabia trazer isso agora, porque passa uma outra mensagem. Cara, que mensagem? Não passa mensagem nenhuma. A questão ao você trazer esse tema agora, passa outra mensagem. Eu faço o quê, então? Eu fico calado. Calado. Vamos lá. Respondo direto. Canedo. Tá bom, Canedo e Thiago. Existe a indústria do golpe ou não? Claro que existe. Existe. Obrigado. Mas não cabe a gente falar sobre isso aqui hoje. Existe a indústria. Cara, existe a indústria do golpe, existe a indústria do sequestro, mas nenhuma delas vem ao caso no caso do Daniel Alves, porque não foi um golpe. Existe a indústria do machismo, da violência sexual, do atentado à mulher. Existe também. Eu só falei o seguinte, eu acho que ele não fez. Eu só tenho essa opinião. Qual o problema de eu ter essa opinião? Eu não tô falando de quem faz. Eu não tô falando assim, não, gente, ele fez sim, mas, pô, deixa pra lá. Não falei isso. Não, fulano fez sim, mas, pô, nem fez tanto. Não falei isso. Em momento nenhum eu falei isso. Isso é distorção do que eu falei. Eu só tô falando o seguinte, repito, pela última vez, pra que a gente siga o programa. Pela última vez. Você acha que ele é inocente? Quem faz isso? É só isso. Ponto. Mas quem faz isso, a pena tem que ser maior. Também acho que tem que ser maior. O valor é pequeno realmente. Acho que existem muitos casos que as mulheres têm medo de denunciar. Existem muitos casos que as mulheres são oprimidas a denunciar. Existem muitos casos que a mulher troca isso por uma outra paz. Tá? Existe um mundo machista, existe muita coisa. Existe um mundo de poderosos que ficam mais inatingíveis. Tudo isso aí existe. Beleza? Mas eu só quis frisar que isso não é... Porque acontece o seguinte, quando acontece um tema desse, jogou o tempo alto. Todo mundo mata a pessoa em 3 páginas para depois de uma frase falar assim, desculpa, perdão, erramos. Mas isso a gente não faz aqui, graças a Deus, isso não é nosso defeito. Por exemplo, né? Ontem para vender matéria, ontem tiveram a canalice, a covardia, a sujeira, a falta de caráter de botar o Neymar em todas as fotos com o Daniel Alves. Todas as fotos. Não tinha uma matéria com o Daniel Alves sozinho. Todas tinham o Neymar junto para vender matéria. Mas, obviamente, o Neymar é infinitamente maior que o Daniel Alves. Maior que eu digo de mídia, etc. Todas. O que o Neymar fez com o Daniel Alves, eu faria igual. Eu não. Com qualquer amigo meu. Mais uma que eu discordo. Eu não. Eu amo meus amigos, mas meu amigo fez besteira, pô, se vira, cara, na boa, segue tua vida. Eu não ajudaria, não. Mas o tema de fazer besteira é outro ponto. Para todas as pessoas que rodeiam o Daniel Alves, ele é inocente, não fez. Eu tive uma reunião uma vez, logo depois do problema, da denúncia. Eu estava em Paris e encontrei umas pessoas num restaurante e pessoas que tinham uma ligação mais forte, só não fez. Isso é um exemplo. Se um amigo meu é acusado de alguma coisa, ele me pede um dinheiro que está bloqueado ou que não tem, eu emprestaria se eu tivesse. Não, tá louco. Porque... Clear. Não dá, cara. Peraí, vamos lá. Surgiu amanhã uma acusação comigo. Sem nada, acusação. Porque foi o caso da data do empréstimo do dinheiro. Beleza? Todos de acordo? Por quê? Sim, e aí você vai lá e mente 5 vezes seguidas. Pô, acabou pra mim, cara. Não pode. Ou então mente pro seu amigo, pra falar que não fez. Você mente em juízo, mente numa entrevista. Mas quem disse que não tá mentindo pra mim? Mente em juízo, mente na entrevista. Quem disse que não tá mentindo pra mim, pô? Nessas horas de desespero. Também acho. Ok, tô de acordo com você. A questão é, um amigo é acusado por alguma coisa. Esse amigo veio e falou assim, irmão, eu não fiz nada. Eu preciso pagar tanto pra caso seja punido, reduzir minha pena. Você me dá esse dinheiro, um dinheiro irrelevante, que é irrelevante no caso pro Neymar, eu daria pro meu amigo. Fato.
Inclusive o papo ontem com uma outra pessoa, que eu não vou revelar, eu vou dar a opinião dela, não posso falar quem era, outra pessoa. Falou, pô, eu também emprestaria. A grande maioria das pessoas emprestaria. Ele foi acusado depois, condenado depois, ele assumiu o que fez. Um outro novo empréstimo, supondo, aí a gente pode avaliar. Agora, enquanto acusado, enquanto meu amigo, se eu acreditar nele, eu faço empréstimo. Claro que faço empréstimo. Mas, cara, pode ser que se eu ele acreditar nele... Mas pode ser que ele acredite. Nele... Mas olha só, quando pode ser que ele acredite que ele não fez. Ela acredita que aconteceu. Então, quando tem um impasse, vai para a justiça. E a justiça diz, sim, acontece. E a justiça diz, aconteceu. Perfeito. Então aconteceu. Então ele está condenado, acabou. Perfeito. Mas ele está condenado. Não, mas o assunto... fazer. Não, eu tô em outro tema. Eu estou no tema do empréstimo que foi usado de maneira... Cara, o tema do empréstimo, o Canedo foi o melhor de todos. Se o tema do empréstimo, ele tá com a conta bloqueada e emprestar dinheiro. Eu não emprestaria, tudo bem. Isso é uma coisa pessoal. Eu não faria. O Neymar fez. Mas o Daniel Alves tem muito mais. Só do São Paulo, em 2 meses, ele pagaria a indenização que precisa. Lógico que ele tem. É que ele não deve ter conseguindo acesso às contas dele. Depositaram de fora... esse dinheiro com qualquer outro. De fora para dentro. O dinheiro para ele é peanuts. É peanuts o dinheiro para ele. Isso sim é outro tema. Tô falando que eu não ajudaria. Então, eu só estou aproveitando, porque é o gancho de vender a matéria e de distorcer, porque esse assunto é tão grave, é tão pesado, é tão ruim para as mulheres, só que a gente não pode só fingir que não existem outras coisas, porque o debate desse grande de 20 minutos, como a gente está tendo aqui, não acontece quando é invertido. Sabe? Não pode ser por goela abaixo todo homem machista, hétero, não sei o que. Não dá. No berro não vai levar comigo. Não vai levar Mas, cara, comigo, não é isso, Clear. É que, historicamente, cara, existe um desequilíbrio. Por que ficou assim? E eu entendo também, algumas vezes... Eu acho que existe um exagero em algumas oportunidades. Sim, existe um exagero nas condenações. Mas esse exagero, ele é um efeito colateral de anos e anos e anos e anos de silêncio. Anos e anos e anos de mulheres sendo oprimidas e não podendo falar. Então, é claro que agora nós, como sociedade, a reação é sempre a oposta. Então, você vai lá para o outro lado. Você ficou anos, né? Aí você vai lá para o outro lado até achar o caminho ideal. Que mais para frente, acho que nas próximas gerações vamos achar. Mas isso é um efeito colateral. Eu entendo que um dia pode acontecer comigo uma acusação, pode acontecer com qualquer um de vocês, e a gente vai ter que entender... Não, a gente vai se defender, pode acontecer com qualquer um. Você é um cara que não bebe, não vai na rua, não vai pra boate, não faz a chance de acontecer alguma coisa aqui é pequena, porque eu só fico nessa minha jaula. Mas assim, tudo bem, mas eu entendo, o que eu tô falando é que a forma como a gente encara é essa, é que cara, foram tantos anos e tantos anos de opressão que para uma mulher em Barcelona chamar a polícia, não mostrar o rosto, não pedir dinheiro e levar a acusação até o fim, cara, isso tem valor, porque antigamente seria impossível. Também acho que tem. Quantas mulheres foram estupradas em banheiro de festa em Barcelona, não sei. Mas quantas foram? E não falaram nada porque ninguém ia acreditar. E foram para casa, entraram em depressão, se suicidaram porque ninguém ia acreditar. Perfeito. A menina teve coragem, conseguiu e condenou um gigante, condenou uma estátua de uma praça de Barcelona. Pô, isso tem muito importante. O trauma dela não acabou. Ela vai viver isso pro resto da vida dela. Canedo, em nome de Jesus, o Daniel Alves daqui a 5 anos não distorça o que eu falei. Não distorça, pelo amor de Jesus. Não, a gente está estendendo aqui o debate. Eu concordo 1000% com vocês. 1000%. E falei aqui 1000 vezes a mesma coisa. Acho que para quem faz a pena é branda. Tinha que ser 20, 25 anos pelo menos. Acho a multa muito baixa. Tudo isso para quem faz. Assunto está encerrado. Existe uma indústria do machismo, existe violência contra a mulher, mas existe muita coisa, muita coisa. Eu, graças a Deus, sempre casei com mulher bonita. Tive vários problemas. Tive tapa na bunda da minha mulher em boate, quase porrada comeu. Tive uma série de coisas. A minha mulher não pode ir no camarote ir sozinha no banheiro, porque vão apertar o braço dela. Ok? Tá claro isso. Pelo amor de Deus, não distorçam. Beleza? Isso. Só que a gente não pode se calar em relação ao outro tema, que existe o mesmo tamanho, talvez, maior ou menor, pouco importa, mas de mesma relevância, de golpes. Ponto final, existe. Então, mas o que isso tem a ver, Clear? Mas o que isso tem a ver com o caso em questão? O nosso problema e o problema de todo mundo do chat é o que isso tem a ver com hoje? Nada, absolutamente nada. Não houve golpe. Porque, tipo assim, não. Essa é a sua opinião. Não tem, não aconteceu nada, mas não aconteceu. Clear do céu, não aconteceu. Clear, não tem nenhum indício, nenhum.
Tiagão, Nenhum, mas não tem nenhum indício, cara, não tem nada. A medição, calma, a medição de indício, a medição de razoabilidade, a medição de... É individual, é simples assim. Não, cara, a gente não pode, mas assim. aí fica muito difícil levar o mundo. A gente fala assim, ó, a gente não vai condenar Como ninguém aqui, levar o mundo? a gente não vai acusar ninguém aqui nessa live todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Aí provam o contrário, aí a gente fala que a nossa opinião é diferente, aí fica difícil, pô. Você entendeu? A gente não consegue ter uma linha lógica se você fala assim, não, quando ele for condenado eu venho aqui falar, que foi o que você falou na outra live. Aí ele é condenado, aí você fala, bom, na minha opinião não. Na minha opinião, existe uma indústria do golpe. Mas olha só, olha esse corte. Na minha opinião existe uma indústria do golpe, mas então a indústria do golpe é o que todo mundo ouve agora? Não tem. Não tem. Ela não engravidou, não ganhou dinheiro. Mas não tem. Sua, irmão. Sua opinião, Thiago. Sua. Você não pegou o termo. Olha só, eu fui a favor de vocês o tempo todo. Simples assim. Eu sou a favor o tempo todo. O golpe tem que ter uma contrapartida, tem que ter acontecido alguma coisa, você tem que ganhar alguma coisa. O que essa menina ganhou? Nada, ela não ganhou publicidade, ela não ganhou dinheiro, não ganhou nada. Nada. O dinheiro não foi nem ela que pediu. Ela só ganhou aí um ano de injeção de saco e dor de cabeça. Claro que eu acho. Está provado. Está tudo provado lá. Tá bom. Eu acho. Tá bom. Agrediu fisicamente, sexualmente, moralmente, fez tudo. Tudo bem. Olha só. Para quem faz, acho a pena branda, acho a multa pequena, acho um absurdo. Isso é um crime que tinha que ser muito maior. E posso estar errado, mas digo mais. Acho que vão aumentar a pena. Acho que vão aumentar a pena. Tá, vamos lá. Vamos lá. Acho a pena pequena, na Espanha ou qualquer outro lugar. Acho que não deveria ter redução de pena em momento nenhum. Acho o valor baixo. Acho que quem comete o tipo desse crime tinha que ser muito maior. Dito isso, isso é um assunto. Ponto. Outro assunto, eu acho que ele não fez. Só isso. Pronto. Pra encerrar. Hoje, depois do julgamento na segunda instância, o Daniel Alves foi absolvido pela Justiça da Espanha. Ainda cabe recurso, mas no momento ele não deve nada para a Justiça. Enfim, está agora inocentado pela Justiça espanhola, já que o tribunal decidiu que as provas que a garota tinha não eram suficientes para, aliás, a acusação que ela tinha não era suficiente, né, para condenar o Daniel Alves. E por isso, então, ele foi absolvido. E aí o Furcliar, que foi cancelado, muita gente falou bastante coisa sobre ele, acabou dando um depoimento. E, cara, é um desabafo, na verdade. Se liga. Bom dia. O dia chegou, né? Eu sabia que chegaria. E recebi dezenas de mensagens agora no WhatsApp, nem abri o Instagram direito ainda. Alguns amigos, alguns parceiros, alguns patrocinadores que serão citados daqui a pouco, pedindo pra... Tô esperando tua vingança, vai xingar todo mundo. Eu falei, não vou não. Não vou xingar todo mundo não. Há pouco mais de um ano, eu tava me mudando de casa. Uma confusão danada, problemas pessoais. E eu acordei um dia e, pelo que eu tive de informação, eu falei no 3 na área que eu queria um debate mais amplo sobre esse assunto, porque é um assunto muito sério e que muitas vezes é tratado de forma na gritaria e não se pega o assunto como base. O vídeo está no ar ainda, está no 3 na área lá. Eu vou deixar ele lá para sempre. E o meu inferno astral começou quando eu propus uma discussão mais ampla sobre o tema e que conheci um pouquinho da rua. Fiz 44 anos semana passada. Essa semana, dia 23 de março. E propus uma discussão do tema um pouco mais ampla, ao invés de somente gritaria para ganhar like na internet. Falei que existe uma indústria do golpe. Indústria é só um termo, só uma ideia, né? Não é que existe uma organização para isso. Mas existe pessoas ruins do sexo masculino e feminino. Muitas mulheres são agredidas ao longo dos dias, dos meses, das semanas, dos anos, impunemente, e muitos homens
são vítimas de golpe. O que é esse golpe? Em cima de poder, de dinheiro, de fama, de tudo isso. Então, naquele dia, eu propus uma discussão ampla, já que o personagem em questão era um personagem mundial, era um personagem muito famoso, e que a gente aproveitasse esse problema gigante que foi criado na época para se discutir de forma ampla. Me negaram. A sociedade me negou. Eu fui xingado, fui humilhado, recebi, cara, muitos directs, assim, muitos. Passou de 1000 com certeza absoluta, me ofendendo, perdi seguidores, o canal na época perdeu seguidores, ofenderam minha família, minha mulher, meu filho, meus pais, tudo porque eu propus uma discussão mais ampla e dei a minha opinião sobre o tema. Mas, Edu, a justiça falou que é ponto final. Então, ponto final, para se cumprir, você tem que cumprir o que a justiça fala. Mas você pode discordar dela. E eu só discordei dela. Falei na época que a multa era baixa, caso tenha sido feito. Falei na época que o prazo de reclusão, se tivesse sido feito, era pouco. Que se realmente o Daniel Alves tivesse sido culpado e fosse culpado, era branda, muito branda a pena. Mas tive a audácia de ser eu e falar assim: olha, eu acho que tem que ser muito maior a pena para quem estupra uma mulher, para quem viola o corpo de uma mulher. Mas no caso dele, do Daniel Alves específico, eu acho que ele não fez isso. Em cima do que eu tinha lido, em cima das informações que eu tinha, eu só falei isso. Eu acho que ele não fez. Isso me custou muito dinheiro. Ninguém aqui sabe, eu vou contar agora, mas o meu sócio sabe, algumas pessoas próximas a mim sabem. Eu perdi, naquela semana, R$1 milhão, patrocínio do Prêmio Fui Clear, que aconteceria no meio do ano. Acabou acontecendo em dezembro. Já estava fechado o patrocínio como empresa. Eu não vou citar a empresa para que tenha retaliação ao contrário, não vou fazer isso. O patrocínio estava fechado de R$1 milhão para a confecção do prêmio e eu perdi. E me viraram as costas muitas vezes. Muitas coisas eu percebia que era por isso. Fui olhado de forma preconceituosa, só porque eu falei que eu achava que ele não tinha feito. Mas eu sabia que esse dia ia chegar porque eu fiz do meu coração. E eu vou confidenciar vocês aqui. Assim que o Daniel saiu da prisão, ele me mandou um direct, agradecendo o que eu tinha feito por ele. Eu respondi a ele que eu só fiz o que meu coração mandou. E que eu esperava que meu coração estivesse certo. E agora, de forma unânime, com juízas mulheres votando, ele foi declarado inocente. Mas eu vou respeitar, caso você ainda continue achando que ele é culpado. Sabe por que eu vou respeitar? Porque eu sou diferente mesmo. Lá atrás, eu só fui contra uma decisão de 4, 5, 10 pessoas. E agora você pode ser contra a isso. Eu não vou cancelar você, nem vou xingar você todo, como eu faço muitas vezes com gente que merece. Porque a gente é obrigado a seguir a lei. A gente é obrigado a cumprir a determinação da lei. Mas a gente pode discordar dela. A gente pode comentar e ponderar. Sem a indústria do cancelamento tá aí. Não mediram esforço para me humilhar. Alguns influenciadores, jornalistas fizeram posts, alguns falaram no vídeo, alguns falaram na televisão, alguns inimigos se vingaram de Edu. Mas eu sempre tive meu coração tranquilo. Na data,
O meu filho achava que ele tinha feito. Passou 2 meses e ele falou assim, pai, eu acho que ele não fez mesmo não. Mas isso é o que menos importa, porque eu respeitei ele achar aquilo e ele me respeitou por achar que ele não tinha feito nada. O fato é que hoje o Daniel Alves acordou inocentado por juízes. E juízes mulheres. Salvo engano, 3 eram mulheres. E o que fizeram comigo? É muito pequenininho, não tem problema não. E o que fizeram com o cara? Quantas vezes mulheres são estupradas e não dá nada? E quantas vezes homens são acusados injustamente e pagam uma pena que não é deles? Por isso, naquela data, salvo engano, fevereiro de 2024, eu propus um discurso mais amplo. Porque o assunto é amplo, o assunto é gigante, o assunto é muito grave e o assunto pode ferir famílias de mulheres e de homens. Infelizmente, esse vídeo não vai chegar a tantas pessoas quanto deveria chegar, porque eu não tenho esse tamanho todo. Mas eu fico em paz, e estava em paz. Em paz. Mesmo que ele não fosse inocentado, eu estava em paz, porque eu fiz com meu coração. Me acusaram de estuprador também, mandavam mensagem para minha mulher, defensor de estuprador, e não falei nada disso. Eu só falei que eu achava que ele não tinha feito. E eu tenho esse direito. Democracia, eu tenho esse direito. Engraçado que muitas das pessoas que achavam que eu não podia me manifestar são pessoas que continuam do mesmo lado político de um condenado, que depois a justiça descondenou. E ninguém fez relação com isso. Me custou muito caro. Eu perdi patrocínio, eu tive amizades arranhadas, o prêmio foi prejudicado, a minha família foi prejudicada porque eu passei a ganhar menos dinheiro. Eu achei que fosse perder muita coisa. Eu tinha acabado de assumir o futebol 7 do Vasco. Para quem não sabe, o futebol 7 do Vasco eu ia botar do meu bolso para o Vasco, os meus patrocínios para o Vasco. E foi ventilado que eu fui mandado embora do Vasco. Eu não fui mandado embora do Vasco, não. Eu abri mão para que meu amigo, meu querido amigo, presidente Pedrinho, não tivesse a vida um inferno, porque fizeram da vida dele um inferno naqueles 2 dias pós a minha declaração. Eu falei, Pedrinho, pode me tirar. Eu quero limpar você, ficar em paz aí. Eu só queria ajudar o Vasco no futebol 7. Se não querem me ajuda, se eu não sou uma pessoa digna de ajudar o Vasco, pode me tirar. E ventilaram como demissão. Cara, teve muita coisa. Mas eu queria mandar um agradecimento muito especial aos meus patrocinadores que não me largaram na época. Foram vários que não me largaram. Carioca FC, Grupo Rão, Maria Brasileira. Eu posso estar esquecendo de alguém, vou ser injusto. Todos que não me largaram. Muito obrigado por confiar na minha conduta, na minha ética, no meu trabalho, eu como pessoa, eu como ser humano. E que esse caso, que parece que se encerra hoje, acho que a mulher pode recorrer. Que fique marcado uma coisa, que a gente discuta temas gigantes de forma equilibrada. Porque diferente do que eu falo sobre alguns assuntos que não cabe opinião, esse vai caber sempre opinião. Sempre. Principalmente com o que se tinha para apurar se um homem era inocente ou não. Era muito pouco. Quem tem um pouquinho de vivência na rua, para quem curtiu boate, para quem curtiu baile funk, para quem curtiu noite. Barcelona é muito parecido com o Rio, muito acalorado assim. Para quem sabe um pouquinho da noite,
sabia que era muito pouco para condenar um homem como foi condenado o Daniel. E eu falei na época, eu não sou amigo do Daniel, tive com o Daniel poucas vezes presencialmente, entrevistei o Daniel Alves na véspera da Copa do Mundo. Não tinha relação com o Daniel de se falar, não tinha. E eu faria aquilo pelo Daniel ou pelo meu porteiro. Porque eu fui educado assim. Meu pai, minha mãe me educou assim, a rua me educou assim, o meu caráter é assim. Não interessa se ele é grande ou se é pequeno, eu iria defender em cima do que eu achava. E sim, o tema cabe discussão, o tema cabe opinião, tanto que passado um ano, um pouquinho mais de um ano, o mundo deu volta. Aos que me fizeram vídeo me xingando, me cancelando, postzinho, eu não vou citar o nome de vocês. Não vou citar. Eu só peço para que a gente, a partir de agora, entenda que este assunto virou uma indústria, virou uma porta de oportunidade para muita gente ruim. Do mesmo jeito que tem muito homem doido, muito homem maluco, muito homem com poder e sem poder fazendo besteira com mulheres inocentes, existem muitas mulheres que não valem nada tanto quanto os homens e que fazem o que for para ganhar fama, dinheiro, repercussão ou uma vingança amorosa que seja. Então, é isso. Beleza? Não conseguiram me vencer, não me cancelaram. Meu trabalho segue e vai seguir. E eu vou dar sempre opinião sobre qualquer tema. Eu ouvi muito assim, Edu, não vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É aí que vale a pena. Eu não tô aqui como chuchu, que não tem gosto, que não empresta gosto, que não tem pera nada. Eu tô aqui para ser o que eu sou, como homem, como pai de família, como pai, como filho, como neto. Eu tô aqui para ser diferente, mesmo que me custe R$1 milhão, como me custou essa palhaçada aqui. Tamo junto, um bom dia, um bom final de semana a todos. Fui clear. Mas aí, o que você achou de tudo isso? O que você acha desses cancelamentos das redes sociais por opinião de alguém? Deixa nos comentários, quero saber o que você pensa e não esquece do like no vídeo, beleza?